Olá, moçada maravilhosa, sou o professor Souza Nunes e vou comentar com vocês aqui a prova de inglês do ITA, edição 2024 em primeira fase, certo? A prova segue o modelo tradicional do ITA, apenas nesta edição reduziu o número de textos de 3, que vinha mantendo, para 2 textos apenas. Um texto do New York Times, né, e um texto da revista The Economist, né? O assunto de cada texto revela uma preocupação do examinador com a realidade, com a problemática da realidade brasileira ou mundial, né? E o primeiro texto, como nós vemos aqui em tela, é um texto sobre Salvador, né? Read Your Way Through Salvador, né? Eu, professor Ademar, fizemos um comentário escrito dessa prova, julgamos uma prova muito bem feita, com exceção talvez de uma questão aí que possa oferecer margem para uma ambiguidade e uma possível anulação da questão, certo? Então vamos aí para Read Your Way Through Salvador. Então um texto que fornece uma visão fascinante da cidade de Salvador, né, Bahia, e parte do sertão brasileiro, através da literatura, através dos livros importantes que retratam a história de Salvador, do Nordeste, etc. O autor compartilha uma série de livros que permitem que os leitores explorem essa área do Brasil, com foco em vários temas, como a história da escravidão, sociedade matriarcal, luta pela liberdade, influência afro-brasileira na culinária e religião e uma análise profunda dos eventos históricos do país. Então, um texto que reflete uma preocupação crítica com a realidade histórica brasileira, a partir, portanto, da leitura. Então, um texto que valoriza a leitura, né? O conhecimento da realidade por meio dos livros que falam sobre ela, né? Então, nós temos aí a primeira questão, the text mainly intends to, que é a questão de número 25, a primeira questão de inglês. Então, o texto intenciona principalmente, o que é que o texto quer na primeira questão, né? O principal objetivo do texto é apresentar Salvador, né, bem como parte do sertão, através da literatura, como dissemos, a um leitor estrangeiro. Então, um texto de divulgação para o estrangeiro da cidade, portanto, brasileira. Ele destaca diferentes obras que apresentam Salvador e a Bahia, suas paisagens, história e cultura, a um público provavelmente estrangeiro, visto que o artigo está em inglês, o público que lê o jornal The New York Times, né? Então, uma questão, portanto, básica de objetivo, de finalidade, da intencionalidade principal do autor, né? Então, nós temos, essa foi a primeira questão 25, né? Deu a letra B de bola. Depois vem a questão 26. According to the text, the author recommends the book Story of Rufino, Slavery, Freedom and Islam in the Black Atlantic for the reader to... Então, o objetivo de ele recomendar essa obra. O que é o objetivo? A opção correta é de estabelecer uma conexão do livro com Salvador, que epitomiza a diáspora negra. Rufino, conforme mencionado, é um indivíduo cuja vida está ligada a Salvador e sua história, e assim o livro tanto fala sobre ele quanto sobre o desenvolvimento do Salvador ligado à diáspora através do Atlântico, né, negro. Então, a resposta aí, a letra A, fácil de localizar no texto, tá? A questão 2 é 2 livros, the 2 books that present same gender main characters around which the action centers are. Então, ele quer que você informe 2 obras cujas personagens principais, né, pertençam ao mesmo gênero. Tanto Dona Flor e seus 2 maridos e a Cidade das Mulheres são livros que têm mulheres como personagens principais e exploram de diferentes maneiras o papel e a experiência das mulheres em suas sociedades e épocas, né? Então, as 2 obras que retratam exatamente esse aspecto da questão, portanto, 27. The City of Women and Captains of Sands, né? Na letra D, Dona Flor
and her two husbands and the city of women. As duas obras, portanto, que retratam aquilo que está expresso no enunciado, né? A questão 27 é uma questão recorrente no ITA, a questão de vocabulário, também a questão 29, então a questão básica, né, sobre a questão de prefixo de negação, então, que não tem prefixo negativo. Então, aqui diz honest, o this prefixo negativo, illogical, o i, o im, que se transforma em l, reversible, unlucky, porém, em impact, nós não temos aí um prefixo de valor negativo. Então, impacto aí é a palavra que destoa, pois não traz prefixo negativo. Então, a letra D de dado. A questão 28 apresenta aí o while, a conjunção while. Cuidado com essa conjunção, falamos muito em sala de aula. A conjunção while pode indicar tempo, significando during the time, e pode significar contraste, whereas. Então, whereas implica só contraste em inglês. E during the time, claro, tempo. Mas o while tem dupla face. Pode ser contraste, quando significa whereas, e pode significar tempo, during the time, quer dizer, ao mesmo tempo, durante o tempo. Então, cabe-nos examinar em que sentido foi usada a conjunção while na frase mencionada. Né? While the novel captures the daily life of the city in the 1940s, is also a wonderful guide to the cuisine of Salvador. Então, o termo sublinhado está em que sentido aí? Né? Nessa questão número 29, de contraste ou de tempo? Né? Então, nós temos aí a ideia de quê? De tempo, during the time. Quer dizer, ao mesmo tempo, né, que o romance captura a vida diária da cidade de Salvador dos anos 40, ao mesmo tempo mostra, né, um guia maravilhoso da cozinha de Salvador, da culinária de Salvador. Então, não há um contraste entre a oração subordinada while e a oração principal, it is also a wonderful guide. Não há um contraste, né? Há uma ideia de tempo simultâneo. Por isso a letra B de bola respondeu a questão. A questão 30, a gente vai acelerar um pouquinho, ele pede, na questão 30, de acordo com a informação, according to the information about the two books presented in the fourth and fifth paragraphs. O que ele quer, portanto, aí? Né? Que baseado nas informações desses dois livros, né, ele quer exatamente o quê? Both books concentrate on the lawless character of the sertanejo. Bem, um dos livros é mais criativo, enquanto o outro é uma conta jornalística mais baseada em fatos. One of the books is more creative, while the other is a more fact-based journalistic account. Aqui é interessante que o while dá a ideia de contraste. Neste caso aqui, ele significa whereas. É um contraste aqui. Tá? Bem, mas o texto que é o seguinte. Então, Backlands é apresentado como uma obra de contação jornalística, enquanto War of the End of the World traz um aspecto mais criativo, imaginativo à história. Então, a letra D dado responde aí bem a questão. Vamos a outra questão, baseado no texto que vai dar 31 a 36, um texto do jornal New York Times, né? Na revista The Economist, exatamente do ano de 2022, né, de maio de 22, um texto que fala sobre a questão do sexismo, né, da discriminação contra a mulher, misoginia na Coreia do Sul. E tem por figura aí central e inspiradora Virginia Woolf, né? A escritora Virginia Woolf, autor da obra Orlando, dentre outras. Então, vem um texto e o grupo que foi criado, o clube que foi criado, né? O Woolf Social Club é primordialmente o local onde. Então, quer saber exatamente a finalidade, onde é que se acontece esse grupo aí. Então, ele oferece um vislumbre significativo do ambiente sociocultural da Coreia do Sul, particularmente com relação à experiência e desafio das mulheres, num contexto dominado por sexismo, por machismo,
né? Portanto, questões de gênero. Através da lente da Wolf Social Club e de sua fundadora, Kim Dina, o texto explora temáticas de feminismo, a autonomia das mulheres e a resistência contra a misoginia. O clube, que especialmente se assemelha a um café comum, revela-se um espaço de expressão e solidariedade para as mulheres, onde elas têm voz, proporcionando um ambiente para discussões feministas e de apoio mútuo. Dina, movida por suas experiências pessoais e o clima sociopolítico, estabelece um refúgio simbólico e literal para mulheres que buscam igualdade e respeito. O assassinato acontece de uma mulher, no espaço público. Esse assassinato faz com que as mulheres se unam, primeiramente virtualmente, comunidades virtuais, depois elas vão às ruas. As mulheres ficam revoltadas ou chateadas porque a imprensa não deu a devida cobertura ao caso, ou seja, considerar que era um caso de sexismo. Simplesmente atribuiu ao fato de do assassino sofrer algum distúrbio mental. Isso motivou, de alguma forma, o movimento das mulheres na internet e depois nas ruas. Mas em 2018 aconteceu uma série de manifestações por conta de filmagens de mulheres que estariam em banheiros públicos. Então, uma série de manifestações acontece em 2018, portanto, 2 anos depois, porque o primeiro episódio, a morte de uma das mulheres, acontece em 2016. Então, 2018, 2 anos depois, acontece uma sequência, uma série de manifestações cobrando tomadas de posições políticas contra o sexismo na Coreia do Sul. Então, o texto trata dessa problemática que hoje é uma questão no mundo, mundial. Então, a resposta à primeira questão, na questão 31, ela quer exatamente que ele é primordialmente um local de... Então, é um local de mulheres que podem ter voz própria, Tanto porque Virginia Woolf valorizava a questão financeira, uma autonomia financeira, e a autonomia de voz também da mulher. A questão 32 é uma questão de vocabulário. A expressão alongside indica junto a, com a ideia de aproximação, proximity. Os demais itens fogem desse sentido. A questão 33 aborda a questão que há pouco tempo eu falei, que é a autonomia financeira, e a valorização da liberdade de pensamento, eram elementos comuns, tanto à autora, Dina, quanto à escritora Virginia Woolf. Então, as duas tinham em comum essa questão financeira entre si. Então, a questão de número 34, repetindo, 33, both Virginia Woolf and Kim Dina praise economic autonomy and freedom of thought. Então, ambas valorizavam a questão autonomia econômica e a liberdade de pensamento, sendo a resposta correta. A outra questão trata-se de vocabulário a partir da expressão like-minded, quer dizer, que tem a mente similar, comum. Então, o termo like-minded, que pensa de maneira semelhante, o like aí, com prefixo indicando semelhança, é aquilo que vai ser traduzido na letra C de casa, similarity. E a outra questão, dentro das razões expostas no texto sobre as dificuldades encontradas pelas mulheres coreanas, são corretas afirmações, exceto. Bem, dizer que a Coreia, ele quer que marque o item falso, que não combina com o texto. A Coreia foi a última entre as nações mais ricas a garantir a equidade salarial entre os gêneros. Então, isso aqui não é mencionado no texto. Afirma que a Coreia do Sul tem a maior lacuna salarial entre os gêneros do mundo rico, mas não menciona quando
ou se a igualdade salarial foi alcançada. Então, este item A extrapola os limites do texto, portanto, não encontra nele nenhum apoio. Então, a letra A aí responde. A questão 36, para a gente finalizar aqui, com base nos parágrafos 6 e 7, é uma questão problemática porque ela permite, a nosso ver, mais de uma resposta, porque assim, há uma certa ambiguidade aí. O que é estopim? Estopim é aquilo que vai desencadear uma série de acontecimentos. Quando falece, quando morre a primeira mulher assassinada, elas vão às ruas. Mas em 2018, que as manifestações ganham um fluxo maior, um maior impacto. E a palavra estopim está aí, a nosso ver, a causar uma certa ambiguidade no texto. Quer dizer, o estopim foi a morte da mulher, a mulher foi assassinada, a morte causou a revolta porque a imprensa não valorizou a causa, ou foi depois a série de filmagens clandestinas que indignou as mulheres, levando a uma sucessão de manifestações? Então, a letra C, ela não é inteiramente falsa, mas literalmente o assassinato provoca a revolta. O assassinato teria sido o estopim e a revolta a consequência. Então, a morte, o assassinato, causa e a revolta a consequência, ou foi a revolta a causa? Está entendendo? Então, há uma certa ambiguidade aí, mas a prática de filmagem, clandestinamente, de mulheres em banheiros, isso provocou, em 2018, uma sucessão de manifestações das mulheres, muito mais condizente com o estopim. Mas a palavra estopim aí, como traduz série de acontecimentos aí no plural, não só uma manifestação nas ruas, mas várias, esse seria um item mais condizente, mas não se descarta a letra C de casa. Estamos aguardando que o ITA lance o seu gabarito oficial para fazermos a devida contestação, se for o caso. Certo? Acompanhe na nossa página do UFB, né? E os nossos alunos estão certos de que terão feito uma excelente prova, porque trabalhamos com profundidade toda essa temática, esses vocabulários, e a segurança aqui no Farias Brito é uma garantia de sucesso. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.